colocar também disponível para vocês lá no Moodle. A anterior eu já gravei, mas vou gravar essa também, vai que dê problema em alguma delas aí. E vou, nesse momento, compartilhar com vocês o material que nós vamos trabalhar aí. Mas fiquem à vontade e abram o microfone e façam pergunta a hora que desejar. Pessoal, o nosso tema de hoje, que é o tema que fecha essa semana, né? Na verdade, essa semana que só acaba no sábado. Esse tema, junto com integral, desculpa, tripla, pegou essas 2 semanas, né? Aquela pela metade e o restante dessa. Esse tema é um tema complementar, um tema agradável de se estudar, é um tema que não fica só nesse momento, porque, na verdade, eu estou mostrando isso para vocês, a parametrização de curvas, porque nós vamos usar isso em 2 temas que vêm pela frente. Vocês vão aprender a calcular 2 integrais, uma integral chamada integral de linha para funções vetoriais, outra integral de linha para funções cartesianas, escalares, e aí precisamos dessas parametrização de algumas curvas, né? Aí você fala, professor, mas o que é parametrizar? É escrever uma forma mais simples que eu possa operar com essa função matemática, entendeu? Na verdade, em resumo, é isso, é escrever numa linguagem mais simples. Porque eu posso escrever uma função matemática numa linguagem cartesiana, eu posso escrever uma função matemática numa linguagem vetorial, posso escrever numa linguagem paramétrica, que é exatamente esse nosso objetivo hoje. E essa linguagem paramétrica tem algumas vantagens em alguns momentos, né? Então, vamos ver aqui o que eu coloquei para vocês aí. Coloquei uma imagem de uma curva qualquer aí no espaço. Vamos primeiro, aí nessa meia dúzia de transparência inicial, entender a ideia do que é parametrizar, né? A parte conceitual em si. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Né? Não adianta a gente sair fazendo as coisas sem saber o porquê. Tudo na vida precisamos dos porquês. Isso é muito importante para vocês. Vocês estão vendo bem as imagens aí? Está tudo em ordem? Tudo tranquilo aí? Alguém dá aí um ok? Tá? Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Então, tá bom. Então, veja bem, eu coloquei uma curva aqui, escrevi para vocês que essa curva poderia ser o trecho de deslocamento de uma partícula, por exemplo, né? A física trabalha com isso, uma série de áreas e tal. Veja bem, essa curva não deve ser uma curva muito simples de definir. Eu sei o seguinte, que cada ponto dela representa um ponto, por exemplo, no plano XY. Perfeito. Agora, será que eu conseguiria trabalhar, em vez de trabalhar com x e y, trabalhar em função de um único parâmetro? É possível isso? É. Na maioria das vezes, sim. Ou seja, eu posso pegar esse x, escrevê-lo em função de um parâmetro t, e chamar ele de um f de t. Né? E esse y também em função desse próprio parâmetro g, t, e chamar ele de um g de t. A partir daí, cada ponto desta curva, eu não teria mais x e y, eu teria somente f de t e g de t. Ou seja, o parâmetro seria o único t. Isso nós fazemos aí em muitas coisas, vocês já fizeram isso, inclusive, eu vou mostrar para vocês que vocês já fizeram um pouco disso quando estudaram o GA, tá? E vamos aprender um pouco mais agora e vamos usar daqui mais umas 3 semanas, tá? Para calcular algumas integrais, as integrais chamadas integrais de linhas, que tem um caminho definido, é sobre um arco. É um assunto muito gostoso de se estudar, e isso aqui vai estar envolvendo, então não fiquem preocupados aí, porque não tem muita dificuldade. Então, veja bem, eu peguei essa curva aqui, né? Ah, dá para escrever como uma reta? Não, isso não é uma reta, né? Então, eu teria que escrever ela de outra forma, isso não é uma reta. Então, como é que seria essa ideia? A ideia é essa que eu já conversei com vocês e vou reforçar agora. Eu pegaria cada x e cada y, iria escrever em função de um parâmetro t.
E a minha função agora passaria a ser o meu x passaria a ser um f de t e o meu y um g de t. E aí eu teria essa curva na forma paramétrica, ou seja, ela estaria parametrizada. Bom, esse t, ele não representa necessariamente tempo. Agora, em algumas situações, é possível que t seja tempo. Mesmo porque eu poderia escrever como m, um f de m, um f de m, né? Tanto faz. Então, t é um parâmetro que pode até ser tempo, dependendo da situação, né? Em algumas situações de deslocamento, ele poderia ser tempo. No deslocamento, em função do tempo t. Poderia ser, sim, sem problema nenhum. Mas não precisa necessariamente ser t, pode ser qualquer outra letra, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Aqui é a introdução teórica, para vocês entenderem bem. Então, imagine aqui a segunda situação. Eu peguei uma curva qualquer, que eu não sei qual é, ela já está parametrizada. Vocês vejam que o x está t ao quadrado menos 2t, o y está t mais 1. Ela já está parametrizada. Professor, como é que faz isso? Não, vamos aprender tudo, né? Primeiro vamos ter uma ideia aqui do qual é a importância de fato de parametrizar uma função matemática. Então, só escrevê-la na forma paramétrica, né? Resumindo. Veja que x está em função de t, y está em função de t. Construindo uma tabelinha aqui ao lado, peguei valores de t que vai de menos 2, menos 1, 0, ou seja, variando no mesmo intervalo, crescente e tal. À medida que o t é menos 2, quando eu ponho menos 2 aqui, ó, vai dar 8 para o x, né? Porque vai dar 4 e aqui vai dar 4, vai dar 8. E para o y vai dar menos 1. Significa o seguinte, que, né, na minha imagem aqui, quando t é menos 2, o x deu 8, o y deu menos 1. Esse ponto que está aqui abaixo, aqui, né? E, ó, tá. Quando o t é menos 1, o y deu 3. Pus t aqui igual a menos 1, a conta deu 3. O y deu 0. É esse outro ponto aqui, ó. E assim vai, né? Quando o x, t é 1, o x deu menos 1, o y deu 2, você vê que está tudo em função de t. Então, o que é que acontece? Nós estamos conseguindo pontos do plano. Inclusive, com esses pontos, nós estamos vendo agora o formato da curva, que antes você não viria, né? Porque essa curva está em função de x e y, agora está em função de um único parâmetro t. Então, a gente consegue ver aqui o formato da curva. Eu posso até dizer assim, olha, essa curva é uma parábola. Eu professor, mas que parábola diferente? Não. Isso aqui pode ser uma parábola assim, uma parábola em função de y, não em função de x. Seria um x igual a uma expressão com y? É. Pode ser chamada de parábola? Sim, pode ser chamada de parábola. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, o detalhe é, quando eu peguei essa função x e y já parametrizada no parâmetro t, e fiz o gráfico, eu consegui ver uma imagem desse gráfico. Então, isso já facilita a visualização do caminho percorrido aqui. Poderia ser o caminho percorrido por uma partícula, alguma coisa assim, né? Vamos ver mais à frente. Ó. O que é que acontece? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos de novo aqui explicar o negócio. Imagine que agora eu quero ver de fato que curva é essa, usando essas duas variáveis x e y, e não mais o parâmetro t. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o t aqui, ó, vou dizer bem assim, t é y menos 1. E vou substituir aqui, ó, no lugar do t, eu vou colocar y menos 1. Então, fica y menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes y menos 1. E fica isso aqui que está na próxima transparência. Ó. Eu isolei o t, função de y, e substituí no x. Ficou, no lugar do t ficou y menos 1 ao quadrado, no lugar do t ficou y menos 1. Fiz as contas aqui, distribuí, calculei esse quadrado da diferença, fiz a distributiva aqui. Resumindo, deu isso aqui. Y ao quadrado menos 4y mais 3. Em outras palavras, x é y ao quadrado menos 4y mais 3. Ou seja, veja que agora nós conseguimos ver que, de fato, é uma função, é uma parábola, posso dizer até que é parábola, onde a variável dependente é o x e não o y.
e a independente é o y. Então, eu vou dizer que é uma parábola na variável y. Entendeu? E assim vai. Então, veja que facilidade. Eu saí de uma função que eu não enxergava nada, consegui enxergar o gráfico dela e consegui, inclusive, isso aqui é a forma cartesiana, né? Aqui seria a forma, aqui é a forma cartesiana da função. E esse formato anterior aqui é o formato paramétrico, porque eu estou isolando o x em função de um parâmetro, o y em função de um parâmetro. E lá na frente é o formato cartesiano, né? Claro, se eu já tivesse esse formato inicialmente, eu não precisaria fazer aquilo, a não ser que eu precisasse operar na forma paramétrica. Aí sim, tá? Que é o que a gente vai precisar na maioria das vezes pela frente. Ó, vamos lembrar de GA. Vocês fizeram muito bem isso aí em GA, pessoal. E eu sei que vocês lembram, vocês têm boa memória e são capazes, aí, muito bem capazes, eficientes e tudo mais. Veja bem, geometria analítica. Você fez isso? Fez. Vai lembrar agora. Ó, equação da reta. Uma equação da reta em geometria analítica pode ser a partir de 2 pontos, né? Dado 2 pontos do espaço, sempre tem uma reta. E do plano também, mas é claro que aqui nós estamos lidando no espaço. Ponto A, 0, 1 e 3, ponto B, menos 2, 4 e 1, né? E 2 pontos, pessoal, sempre definem uma reta, né? O Euclides de Alexandria, na Grécia, de 400 anos antes de Cristo, ele já dizia isso, 2 pontos sempre determinam uma reta, né? Por 2 pontos do espaço sempre passa uma reta. Significa que eu consigo, a partir do ponto A e ponto B, escrever a equação dessa reta. Eu posso escrever a vetorial, posso escrever a paramétrica, que era o que vocês faziam, inclusive. Bom, mas como é que é a vetorial, pessoal? Fixo um ponto A, cria um vetor AB. Ou então, fixo o ponto B e cria o vetor BA. Pronto, acabou. A reta é a mesma? É. Muda o sentido do vetor, mas não muda a reta. Então, veja bem, aqui eu peguei o ponto A e criei o vetor AB. Mas o que é vetor AB? AB é B menos A, usando aquela notação de Grassmann. B menos A é o ponto B menos o ponto A. Menos 2 vezes 0 é menos 2, 4 menos 1 é 3, e 1 menos 3 é menos 2. Então, B menos A vai dar menos 2, 3 menos 2. E aí eu consigo, inclusive, escrever a equação vetorial, né? A equação vetorial tem esse formato. O A, que é o ponto, mais T vezes AB. Quem é T? É o parâmetro que eu estou introduzindo. Esse T representa um número real qualquer. Então, veja bem, olha a reta agora, a equação da reta aqui, vetorial. Ó, R, 2 pontos, x igual 0, 1 e 3, mais T vezes menos 2, 3 menos 2. Quem é esse x? Esse x representa os infinitos pontos da reta. Representa os pontos do espaço x, y, z. À medida que eu vario esse t, eu vou produzindo todos os pontos da reta, né? Então, veja bem, a partir dessa equação vetorial, podemos pensar nas equações paramétricas. E vocês faziam isso com uma facilidade incrível. Vamos fazer agora de novo. Olha lá. Aqui está a vetorial, a equação vetorial da reta. Ponto e vetor. E agora, professor? Agora basta eu distribuir aqui, ó. 0 mais t menos 2, menos 2t. Então, o x desse ponto é menos 2t. E o y, professor, é 1 mais t vezes 3, 3t. E o z é 3 mais menos 2t. Pronto. Isso aqui eu poderia ter escrito x de t, y de t, z de t. É uma linguagem também que a gente vai usar mais à frente. Ou seja, o que são isso aqui, pessoal? As equações paramétricas dessa reta. Pronto. Então, eu escrevi a equação na reta numa forma paramétrica. As equações, né? São 3. E veja bem, se eu precisar fazer cálculos, que é o que vai acontecer lá nas integrais, lá na frente, as integrais de linha, em vez de a gente trabalhar com x e z, a gente vai trabalhar com menos 2t, com 1 mais 3t, com 3 menos 2t. Porque são integrais que a gente chama de integrais de linha, é um caminho definido. E se esse caminho for uma reta como essa, eu pego esta reta e faço isso aqui. Ó. Pronto. E na integral eu não vou usar a forma cartesiana, nem vetorial, vou usar a forma paramétrica, tudo uma variável só.
E aí, nesse caso, o que é que a gente fez? Parametrizamos uma reta, né? Então, veja que vocês faziam isso em GA, pessoal. Faziam isso, fizeram bastante no primeiro ano. Vamos resolver mais um exemplo. Não, vamos ver a teoria, né? A teoria. Ó, eu tenho um ponto e tenho um vetor. Então, teoricamente, eu vou ter um x e t, que é um A1, coordenado do primeiro ponto, mais o tB1, que é que esse t é o parâmetro, e o B1 é a coordenada do vetor. Depois eu tenho um y de t, mais um A2, mais um tB2, né? Depois um z de t, que é um A3, mais um tB3. Não fique preocupado em ficar decorando isso aqui, porque, na verdade, quando você compreende isso aqui, ó, deixa eu voltar aí. Isso. Não, deixa eu voltar aqui. Quando você compreende o que está fazendo, não há necessidade de memorizar a teoria, porque, no fundo, você está fazendo a teoria. Olha só. Se você compreendeu, e você distribuiu o T aqui, que o que vai aparecer aqui, as coordenadas do ponto, acabou. Né? É aquela teoria que está à frente. Aqui são as coordenadas do vetor, menos 2, 3 e 2, e aqui as coordenadas do ponto, 0, 1 e 3. E fim de papo, ou seja, você está exatamente usando esse conceito teórico aqui, forma paramétrica de uma reta, tá? Que não há necessidade de ficar preocupado em decorar a teoria. Ó, por exemplo, eu te dei aqui, vamos fazer mais dois exemplos de reta. Eu te dei a equação de uma reta, te dei o ponto e já te dei o vetor. Você já te deu o ponto e deu o vetor, então não precisa esquentar muito a cabeça, não tem nem o que fazer, né? O ponto está aqui, o vetor está aqui, as coordenadas dele, 2, 5 e menos 2, no espaço, né? Ponto do espaço, vetor no espaço. Ou seja, sempre na base aqui, na base ortonormal, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir aqui, ó. Né? 2, 5 e tal. Ou seja, a primeira paramétrica, x igual a 2, mais 2t, olha aqui. A segunda, 3, y igual a 3, mais 5t, olha ela aqui. Né? A terceira, z igual a menos 1, menos 2t. Ou seja, x, y, z parametrizado, sendo utilizado apenas um parâmetro t, e nada mais. Né? Se tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone a qualquer momento e perguntar, viu? Agora eu peguei uma outra e peguei 2 pontos. Como eu fiz lá o primeiro? Com 2 pontos. Com 2 pontos eu defino um vetor, sim, claro. Eu fixo um ponto, falo ponto A, por exemplo, e vetor AB. Ou fixo o ponto B e faço o vetor BA. Tá? Pode ser assim, pode. Eu posso fixar o ponto B e falar vetor BA. O que é que vai acontecer, professor? Esse vetor aqui vai dar com sentido oposto, só isso. Tá? Se vocês olharem lá na aula que está no Moodle, a professora que gravou, ela usa uma fórmula pronta lá, tal. Isso aí não precisa de fórmula pronta, né, pessoal? Você sabe que você, com 2 pontos, você tem um vetor, e você fixa um ponto e cria um vetor AB, então, para que ficar? Cria um vetor AB, B é B menos A, e pronto, para que ficar usando fórmula pronta? AB, B menos A, mas existe também, claro, os livros de cálculo trazem algumas formulazinhas prontas, não precisa não. AB é B menos A, se é B menos A, eu vou e defino o vetor com os 2 pontos, ponto B menos o ponto A, vai dar menos 5, menos 5 meios e menos 4, né? Ou seja, então a equação vetorial vai ficar x igual a A mais t vezes AB, certo? AB é o vetor B menos A, e A é o ponto A aqui de cima. Então, eu escrevi a reta na equação, na forma vetorial, está aqui. Ponto A é 2, 3 e 0, e o vetor B menos A é isso, sabe? Menos 3, menos 2, menos 5. Meio menos 3, vai dar menos 5 meios. Menos 4, menos 0, vai dar menos 4. Né? Que é esse vetor aqui. Então, a forma paramétrica dessa reta fica x igual a 2 menos 5t. Y igual a 3 menos 5 meios t.
z igual a 0 menos 4t. Essa é a forma paramétrica. Acabou. Forma vetorial, forma paramétrica. Nós vamos trabalhar muito com esse formato paramétrico nas integrais aí que vem pela frente daqui umas 3 semanas, 2 semanas ou 3. Certo? Tranquilo aí? Ninguém teve dúvida aí, pessoal? Se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Estou aqui para isso. Fiquem à vontade. Agora vamos aprender a parametrizar uma circunferência. Ó, quando a gente fala circunferência, vocês já trabalham bastante com circunferências, né? Mas vamos dar uma reforçada aí. Veja bem, eu posso, por exemplo, imagine que esse T aqui seja um ângulo tetazinho aqui, ó. Tá? Teta, um beta, tá. Variando de 0 a 2π, que é uma volta completa nessa circunferência. E eu quero, na verdade, vocês já usam essa ideia, sabe onde? Nas integrais com coordenadas polares. Vocês usavam a parametrização era, porque, veja bem, se eu chego aqui, ó, que eu vou calcular o cosseno de t. Quem é o cosseno de t? O cosseno de t é cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa y, sobre a hipotenusa r, que é o raio aqui, ó, esse é o raio. Então, o cosseno de t é x sobre r. Então, x da r cosseno t. Olha lá, eu estou parametrizando o x em função do raio cosseno θ, né? Se eu pensar agora no seno, o seno de t é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o y. Hipotenusa é o raio, aqui é o raio. Ó. Então, seno de t é y sobre r. Então, y é r seno t. Pronto. Então, eu posso escrever duas paramétricas, x de t igual a r cosseno t, y de t igual a r seno t. Pronto, escrevi as equações paramétricas da circunferência E. Aí você vai pensar assim, bom, professor, mas se ela estiver fora da origem? Se ela estiver fora da origem, a gente desloca. Aqui eu vou ter um acréscimo, eu tenho um x0 e um y0, que seria o centro. Aqui o centro estaria na origem, né? Mas se ela estiver fora da origem, a gente tem um deslocamentozinho aqui. Ou seja, forma paramétrica aqui, ó, e forma vetorial aqui, tá vendo? Eu escrevi na forma vetorial. Aqui nós estamos num plano, mas podemos ter uma circunferência do espaço, sem problema nenhum, tá? Nós estamos num plano. Então, vamos mais à frente. Mais à frente, eu peguei a circunferência fora da origem. O que vai acontecer aqui? É um x0 mais um r cosseno t. Um y0, porque o x0 e y0 não é 0 e 0. Então, aqui vai aparecer, que seria a forma geral essa. Se ele for 0, aí sim. Aí fica só r cosseno t, se for o centro, a origem, e r seno t. Pronto. Aqui é a forma vetorial. Essa forma é a forma que a gente chama de cartesiana. Lembra de uma circunferência? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Quem é A e B? Coordenadas do centro. E quem é raio? Pronto. Né? Professor, mas se o centro for origem, se o centro for origem, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Pronto. Né? Então, eu peguei essa circunferência aqui, ó, que está desenvolvida, e eu vou primeiro pegar essa circunferência e escrever na forma reduzida. A forma reduzida é esse formato. A partir da forma reduzida, eu consigo enxergar o centro e o raio. Enxergando o centro e o raio, eu escrevo as paramétricas. Então, pegando essa circunferência, veja bem, o que é que a gente vai ter que fazer para escrever na forma reduzida? Completar o que a gente chama de completar quadrado. Esse termo aqui, x ao quadrado e menos 6x, está aqui. Você vai, mas como é que ele está aqui, professor? Tá, veja bem, eu tenho x ao quadrado e menos 6x. O que é que eu fiz? Eu criei o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito.
Por que x menos 3? Porque se eu desenvolver isso aqui, vai dar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 6x. Por isso que eu coloquei 3 aqui, porque eu sei que quando eu multiplicar 3 por 2, vai dar 6. Veja bem, mas se eu desenvolver esse trinômio quadrado perfeito, isso aí vai dar x ao quadrado menos 6x mais 9. Você fala, professor, mas não tem 9 lá em cima. Não. Então, esse 9 que está dando a mais, eu estou tirando aqui, ó, menos 9. Pronto. Então, no fundo, eu estou cancelando esse 9. Ou seja, se eu distribuir isso aqui, ó, e considerar esse menos 9 que eu coloquei aqui, vai dar exatamente x ao quadrado menos 6x. A mesma coisa eu fiz para o y. Ó, temos aí y ao quadrado menos 4y. Y menos 2 ao quadrado. Se eu desenvolver isso aqui, vai dar y ao quadrado menos 4y mais 4. Professor, mas não tem 4 lá. Não põe isso aqui na história, porque isso é uma constante, né? Eu tiro esse 4, menos 4. E esse mais 4 é esse 4 aqui. Conclusão, cancela esses dois números aqui. Pimba no menos 4, pimba no 4. Sumiu, ficou menos 9. Esse menos 9 vai para o segundo membro, fica 9. Olha a forma cartesiana de uma circunferência. Centro no ponto 3 e 2, e raio 3. Porque aqui está 9, aqui é raio ao quadrado, raio 3, e o centro é 3 e 2. Escrevi aqui embaixo, raio 3 e centro 3 e 2. Agora eu escrevo as paramétricas. Ó. X igual a x0, e x0 é isso, é a coordenada do centro 3, mais r cosseno t. Y, 2 mais 3 seno t. Que 2 é esse? É a ordenada do centro 2. E 3 é o raio, 3 seno t. E z igual a 3, né? Porque aqui, na verdade, essa é uma circunferência que está no espaço, né? Ela está no plano z igual a 3. Ou seja, quando a gente fala de plano z igual a 3, é uma situação assim, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Fica melhor mostrando. Ela está assim, ó. Aqui você tem o sistema tridimensional x e z. Você teria um plano z igual a 3. Então, essa circunferência está projetada aqui no plano z igual a 3. Estão vendo bem aí essa imagem? Está dando para ver? Tá? Tá, né? Então, aqui, ó, z igual a 3, por exemplo. E a circunferência está aqui em cima no espaço. Por isso que ela tem uma terceira coordenada, né? Que seria o eixo z aí. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá, né? Ó, pronto, parametrizamos a circunferência, pessoal, com relativa facilidade. E aí não vai trabalhar com isso assim, nem vai trabalhar com isso assim, né? Nem forma vetorial, nada disso. Vai trabalhar na forma paramétrica. Fica muito mais simples. Vou ver aqui. Professor, Sim, fala, pode falar. perdão É que eu falo? interromper. Não, Perdão. não. Não, rapaz, não precisa pedir desculpa, não. É para interromper mesmo, fazer perguntas. Fala. O senhor pode voltar no slide anterior, por favor? Sim, vamos lá. É esse ou é anterior a esse? É esse mesmo. Sim, diz aí. Você pode repetir de novo, por favor, o processo de parametrização da curva, que está esse x igual a 3 mais 3 cosseno, que eu não entendi direito, por favor? Aqui, ó, veja bem, eu defini para vocês aqui, ó. Aqui é a forma vetorial, mas aqui dentro estão as paramétricas. O x é o x0. Que x0 é esse? A abscissa do centro. E se ele for zero, fica só r cosseno t, foi o que a gente fez antes. E o y0, o que é isso? A ordenada do centro. Que se ela for zero, fica só r seno t, entendeu? Só que aqui está escrito na forma vetorial, porque eu usei vetores, a, i e j, né? Veja bem, então, veja bem, qual é a coordenada do centro dessa circunferência? 3 e 2. Então, eles que aparecem aqui, ó, 3 e 2, certo? E qual o raio dessa circunferência? 3, porque esse aqui está 9, é porque o raio é 3, aqui é ao quadrado, aqui é 3. Aí o raio aqui, ó, 3 cosseno t, 3 seno t. Tranquilo? Tá bom. Agora eu entendi. Tudo bem. Obrigado, Aí você fala, professor. professor, se fosse a origem, não teria o 3 e o 2. Teria Ah, só sim. 3 cosseno t, 3 seno t. Ok. Entendeu? Tá bom. Obrigado, Se fosse a professor. origem 0, 0, né? Mas como a gente não vai saber se está na origem ou não, quer dizer, não vai saber não quer dizer que esteja na origem, né? Então é isso aí, pode perguntar, tranquilos aí, pergunte à vontade. Aí um outro exemplo.
Eu peguei uma equação vetorial já na forma vetorial. Então, vou mostrar para vocês que a gente passa por todas as formas, é só querer aí precisar dessas coisas. Forma vetorial, e no espaço, inclusive, né? Porque eu estou aqui com as coordenadas I, J, K, e as coordenadas da base ortonormal. A equação vetorial, Einstein, vetorial, 4i mais 3 cosseno tj mais 3 seno k representam uma circunferência. Ponto. Obtenha a equação cartesiana correspondente à circunferência. Significa isso, vou passar pelas paramétricas e chegar até a cartesiana. Vou ter os três modelos, e você escrever uma função, por exemplo, de uma circunferência, que representa uma circunferência. Esse é o formato vetorial. Vamos trabalhar com isso um pouquinho também lá na frente, tal, mas vamos ficar mexendo assim, vetorial, paramétrico, vetorial, tal. Então, veja bem, se o x aqui ó, não tem cosseno e seno, então x é uma constante. Eu escrevi x de t igual a 4. Né? É uma constante, 4. Certo? Y de t, 3 cosseno t. Opa, então 3 cosseno t. Então, y de t igual a 3 cosseno t. Então, é o coeficiente aqui do j, 3 cosseno j. Né? E o z de t, 3 seno t. Perfeito. Perfeito. O que é que acontece? Eu quero chegar na expressão cartesiana. Quando eu falo em expressão cartesiana, é essa expressão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Isso é cartesiano, ó. Vendo? Ó, isso é cartesiano. Isso é paramétrico. Isso é vetorial. Que eu estou usando aqui a R de T, os vetores aqui, a I, J, tal, lá, mais à frente eu não estou. Então, cartesiano, paramétrico e vetorial. Entendeu? Vamos lá. Então, veja bem. Eu já tenho as equações paramétricas, ó, que é o que a gente mais precisa, na verdade. Mas eu quero a cartesiana. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar nesse sistema aqui. Então, eu peguei essas duas últimas igualdades, as últimas equações, fiz o seguinte, eu elevei ao quadrado e somei uma com a outra. Então, quando eu elevei ao... Porque eu quero ficar livre desse cosseno e seno, né? As cartesianas não devem ter cosseno e seno. Então, quando eu elevei ao quadrado aqui, ficou y ao quadrado igual a 9 cosseno t ao quadrado. Quando eu elevei ao quadrado aqui, ficou z ao quadrado igual a 9 seno t ao quadrado. Agora, quando eu somar os dois, vai dar y ao quadrado mais z ao quadrado, igual a 9 vezes cosseno t ao quadrado mais 9 seno t ao quadrado. Somei essa com essa ao quadrado. Como eu queria ficar livre do cosseno e seno, veja que ele está ao quadrado aqui, ele está ao quadrado aqui. Eu vou colocar esse 9 em evidência. Então, vai ficar y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9 vezes essa soma. Mas essa soma, vocês já aprenderam, isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, né? O cosseno de um ângulo ao quadrado mais o seno ao quadrado de um ângulo dá 1. Se isso aqui é igual a 1, então, na verdade, eu tenho y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Pronto. Cheguei no formato cartesiano. Então, eu posso dizer que essa circunferência que está lá no espaço, ela é y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9, e, claro, com x igual a 4. Né? Tem essa constante x igual a 4. Que ela está no espaço circunferência. X igual a 4. Então, é formato cartesiano, formato paramétrico e formato vetorial. Né? Então, isso é bom que a gente consegue ver essas linguagens aí, tal, acontecendo, né? Isso é uma circunferência. E é assim que a gente vai trabalhar, mas é rápido. Eu vou mostrar para vocês aqui também. Elipse, a chance da gente usar uma elipse é pequena, mas existe e tal, é bom vocês aprenderem também. É muito parecido com a circunferência. Antes disso, deixa eu mostrar e dar uma noção para vocês do que é uma elipse, né? Sei que vocês conhecem, mas não custa nada aí dar uma forçada. Olha só. Elipse é um ovo aqui deitado, pode ser um ovo em pé também, viu, pessoal? O que é esse A aqui, professor? Esse A é essa distância de A até aqui a origem. Dessa extremidade é a origem. Esse A é o que a gente chama de semi-eixo no eixo X. E o que é B, professor? É o semi-eixo no eixo Y.
Por que chama sêmi, professor? Porque é metade. Tudo isso é inteiro, isso aqui é metade. Aqui é metade, tudo é inteiro. E assim vai. Isso aqui é chamado focos da elipse, aí tem várias propriedades, né, que a gente não vai ficar entrando em detalhe, a gente acaba não estudando o que precisa estudar. Ou seja, aqui eu até consigo uma relação, por exemplo, a distância do semi-eixo A, semi-eixo B, forma um triângulo retângulo, que é cateto e cateto. Né? Tem várias relações. O importante é que o A é o semi-eixo no eixo X. O B é a medida do semi-eixo no eixo Y. Medida mesmo, distância. Vamos voltar agora. Vamos entender essa elipse aqui melhor. Ó, qual é a equação cartesiana de uma elipse? Se ela estiver no centro, não tem esse x0, será x ao quadrado sobre a ao quadrado. A epsilon é muito parecida com a circunferência. A diferença é que a circunferência tem x ao quadrado, você não tem o a ao quadrado. Esse a ao quadrado seria a medida do semi-eixo no eixo x. E esse b ao quadrado, a medida do semi-eixo no eixo y. Então, você teria y ao quadrado sobre b ao quadrado. Mas se ela estiver fora da origem, você vai ter um deslocamento. São as coordenadas do centro, x0 e y0. Tudo isso igual a 1. Aí ela exige isso aqui, que seja igual a 1. Mas se não for, vamos deixar igual a 1, não tem jeito. Tá? As paramétricas ficariam assim, ó. X e t igual a 1 x0 mais a cosseno t, y de t, y0 mais b seno t. Qual é a diferença para a circunferência? É que na circunferência você tem RR, porque é um círculo. E aqui você não tem RR, você tem A e B. Então, aqui fica A e B. Pronto, a diferença é. Mais nenhuma, não. Se tiver na origem, não tem o x0 e y0, vai ser 0, 0, né? Essa é a forma paramétrica de uma hipérbole, de uma elipse, desculpa. Essa é a forma cartesiana. E essa é a forma vetorial, pessoal. x0 mais a cosseno ti, mais y0b seno tj, né, no plano. Vamos pegar um exemplo e resolver aqui. Escrever uma parametrização de elipse. Sim, fala. Pode falar. Esse caso da equação do x de t e y de t é para o caso da elipse que você mostrou no slide anterior, porque se ela fosse em pé ou fosse deitada, não inverteria o x de t e o y de t, ou ficaria a mesma coisa? Não, o x de t e o y de t, deixa eu voltar, fica a mesma coisa. O que inverte é o a e b, né? Inverte não, eles continuam lá, presta bem atenção. Ó. O que diminui é o tamanho. Opa, não, é o contrário. O que diminui é o tamanho. Se eu colocar em pé, como você falou, um ovo, se eu pegar esse ovo aqui e girar para cá, o tamanho do semi-eixo A, ele vai ser menor do que o tamanho do semi-eixo B, entendeu? Uhum. Mas o A está relacionado ao semi-eixo no eixo X, e o B no eixo Y. Eles não vão mudar a posição dele, diminui o tamanho, entendeu? Ah, tá. Então se eu só pegar vai... se eu pegar esse ovo e girar, o A vai ficar no seu lugar, entendeu? Porque o A está relacionado ao eixo X e o B está relacionado ao eixo Y. Que vai mudar o tamanho, né? Entendeu? Como são valores numéricos, então isso não vai ser problema para a gente. Porque aqui na forma cartesiana... Não, peraí, está errado. Deixa eu voltar. Na forma cartesiana, a gente vê bem isso aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo que o A está sobre a parte que envolve X e o B está sobre a parte, entendeu? Aí muda só o valor. Sim, entendi. Porque o ovo vai estar em pé, a parte B é maior que a parte A. Pronto, só isso. Entendeu? Então, agora vamos pegar isso aí, tranquilo. Vai perguntando. Agora vamos pegar essa elipse que está desenvolvida e vamos reduzi-la. O que é reduzir? Você escrever dessa forma reduzida. Me fala o seguinte, vamos lá, algum de vocês aí, como é que eu olho para isso aqui, pessoal, e eu sei que isso aqui não é uma circunferência? Que é parecido, né? Mas não é. Como é que eu sei que não é? Eu estou olhando para ele, eu já sei que não é uma circunferência. Quem vai me dizer aí? O que multiplica o x ao quadrado e o y ao quadrado é diferente, né? Os valores? Exatamente, muito bem, isso aí. Veja bem, pessoal, para ser circunferência,
necessariamente os coeficientes teriam que ser iguais. E agora, pessoal, se fossem iguais, eu dividia pelo mesmo valor e eu cancelava, eles ficariam iguais a 1. Entendeu? Mas diferentes, não. Opa, se diferente vai dar rolo. Então, isso não é circunferência, esses coeficientes aqui deveriam ser iguais. Professor, se fosse um 2, aí seria circunferência, porque eu dividiria tudo por 2, ficaria 1 em 1. Mas do jeito que está, não. Do jeito que está, vai produzir uma elipse para a gente. Vamos ver como é que a gente produz essa elipse. Olha. Veja bem, eu vou pegar esse x ao quadrado de 4x, fatorar do mesmo jeito que eu fiz aquela fatoração lá antes. X menos 2 ao quadrado. O número aqui eu já somei, já fui lá para o outro lado, que seria o menos 4. O y, para eu fatorar esse y com esse, primeiro eu ponho esse 2 em evidência, senão não vai dar. Completar um quadrado. Então, eu ponho 2 em evidência. Fica 2 que multiplica y ao quadrado menos 2y. Aí eu vou fatorar y ao quadrado menos 2y, por isso que deu y menos 1 ao quadrado. Entendeu? Só que o número que eu tirei aqui, somei com esse 2, deu 8. Porque aqui vai ter um 4, um menos 4, e aqui vai ter um menos 2. Fica menos 6, faço o segundo membro, 6 mais 2, 8, fica 8. Tá? Já é a conta dos números. Mas olha o 2 aqui fora, ó. Então, eu tive que primeiro colocar esse 2 em evidência entre esse termo e esse. Aí ficou 2 que multiplica y ao quadrado menos 2y. Aí eu fatorei y ao quadrado menos 2y. Olha ele aqui fatorado. Pronto. Bom, mas está no formato de uma elipse? Não, a elipse tem que ter uma fração para mostrar o semi-eixo. O que é que eu vou fazer? Como aqui não pode ser 8, aqui tem que ser 1, pessoal. Ah, é? Divido todo mundo por 8. Divido por 8. Quando eu divido por 8, olha o que vai acontecer. X menos 2 ao quadrado dividido por 8. 2 menos y ao quadrado sobre 8, pimba no 2 e no 8, fica 4 aqui, igual a 1. Pronto, agora sim. Agora você deixou nesse formato chamado formato reduzido. Né? Então eu sei quanto vale as coordenadas do centro. O x0 vale 2, o y0 vale 1. E eu sei quanto vale o azinho e o bzinho. O a é a raiz quadrada de 8, que dá 2 raiz de 2. E o bzinho é a raiz quadrada de 4, que dá 2. Pronto. Agora é só escrever. Vamos lá. X de t. Vou parametrizar usando esse parâmetro t. X de t. 2, que 2 é esse, professor? Coordenado do centro. Mais 2 raiz de 2 cosseno t. O que é 2 raiz de 2? É a raiz quadrada aqui do a, porque isso aqui é ao quadrado. Não esqueça. Que é isso aqui, ó. Ao quadrado. Então, 2 raiz de 2 cosseno t. E y vale 1, então fica y igual a 1 mais 2 vezes. Por que 2? Porque é a raiz quadrada de 4, que é 2 seno t. Pronto. Escrevi as equações paramétricas dessa elipse. Veja que a única diferença, claro, né, tem um processo algébrico. Quando ela não está assim, eu tenho que fazer esse trabalho aqui para deixar 1 aqui. Mas na estrutura geral, na hora de escrever as paramétricas, a única diferença para a circunferência é que a circunferência aqui vai ser R e aqui vai ser R, porque os raios são iguais, claro. Senão não seria circunferência. E a elipse não, aqui vai ser um A e B. Pronto. Foi isso, pessoal. Entendeu? Eles vão usar muito pouco elipse, mas é bom saber, né? Tal. Aí eu desenho de novo aí com algumas noções, tal, né? Tem que ser chamado focos da elipse, então. Mas esse foco não entra aí na nossa parametrização, não. Agora eu vou parametrizar para vocês curvas não explicitadas, que é muito comum, né? Parece algo muito complicado, mas não é. Veja bem, isso aqui é um plano, isso aqui é outro. Eu quero parametrizar a intersecção entre os dois planos. Alguém consegue dizer para mim que região, que função é a intersecção entre esse plano e esse plano? Que função é a região representada pela intersecção? Quem lembra? GA. Vamos lá. Ó, plano, plano. Na hora que eu intercepto dois planos, né? Uma reta, professor. Diz. Uma reta?
Uma reta, pronto, acabou o segredo. Ó, isso aí, muito bem. Ó, né? Na hora que eu faço isso, aqui está um plano, né? Aqui está outro. Tchum. Tá. Essa região aqui de intersecção seria uma folha assim, dobrada, aqui, assim, né? Ó, essa região aqui, ó, isso aqui é um plano, isso aqui é outro. Essa região aqui, ó, tchum, é uma reta e fim de papo, como falou o colega de vocês. A reta é sempre, pessoal. A não ser que eles fossem paralelos, não é o caso. Esses planos não são paralelos, senão não teria sentido eu pedir aí, né? Bom, então veja bem, eu quero parametrizar a região entre a intersecção. Então eu vou parametrizar uma reta, né? Como é que eu faço? Bom, veja bem, isso aqui eu tenho 3 variáveis, aqui eu tenho 3. Eu tenho um sistema de equações onde eu tenho mais variáveis do que equações. Então significa que esse sistema é indeterminado. Eu posso até cancelar uma das variáveis, vão sobrar 2. Como é que eu cancelo? De várias formas. Por exemplo, peguei essa equação, somei com essa. Quando eu somei, 2 menos x dá x. Y menos y, tchum, sumiu. Menos z mais 2z dá z. E 1 mais 5 dá 6. Então, eu fiquei com essa equação aqui. Ó. Bom, e daí, professor? Bom, agora é que eu vou parametrizar, veja bem. Eu vou pegar aqui, isolar o z ou isolar o x, o que eu quiser. Não faz diferença, não. Eu vou isolar o x. X é menos 6 menos z. Ele aqui. E eu vou chamar o z, agora eu vou entrar com parâmetro. Eu vou dizer bem assim, z é t. Quem é t? T é um número real qualquer. E aí, se z é t, o meu x fica menos t, menos 6. Meu x é menos t, menos 6. Aí eu volto em qualquer uma dessas equações, substituo o z por t, substituo o y por o x por menos t, menos 6, e encontro quem? O y. Pode ser qualquer um, a que você quiser. Você vai chegar nessa resposta. A não sei que eu errei no cálculo. Não errei, não. Y é 3t mais 11. Ah, é, professor? É, então. Parametrizei a reta. O z é t, o x é menos t menos 6, e o y é 3t mais 11. E eu posso escrever essa região que é a reta. X é menos t menos 3, y é 3t mais 11, e z é t. Eles faziam isso em GA, faziam, se determinava a intersecção entre um plano, entre 2 planos. E a intersecção, com certeza, era sempre uma reta. Né? Tranquilo aí, pessoal? Entenderam aí? Tranquilo? Sem problemas? Então, pensando mais outro exemplo. Vamos lá. Então, veja que eu estou parametrizando aí regiões que eu nem sabia o que era, por exemplo. Ah, eu escrevi aqui, ó, a equação na reta na forma vetorial. Ó, xi mais yj mais tk. Acabou. Ó. Forma vetorial. Né? Vamos voltar aqui. Forma paramétrica, né? Forma vetorial e forma paramétrica. Certo? E você antes nem sabia que região era essa, mas agora você sabe que é uma reta. É mesmo que você não saiba, você parametrizou, que era isso que você queria. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Veja bem, o que é que eu tenho aí? Ó? A intersecção entre as superfícies representadas por... Veja que eu... Ah, professor, eu não sei que região é essa. É, se você quiser saber, você faz um gráfico do GeoGebra, você consegue. Isso aqui vai dar um paraboloide, e aqui vai dar um plano, pessoal. Z igual a 1 mais 2y é um plano. E x ao quadrado mais quadrado z, porque esse z é aqui de xy. Então, isso é um paraboloide, aqui é um plano. Mas mesmo que você não saiba, a questão não é essa, né? Mesmo que você não saiba, você consegue parametrizar. Aí você fala, e agora, professor? Bom, agora é o seguinte, vamos lá. Se z é x ao quadrado mais y ao quadrado, e z é 1 mais 2y, então eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou igualar a 1 mais 2y. O que eu fiz aqui, ó. E agora eu vou trazer todo mundo para o primeiro membro. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y. Igual a 1. Deixei 1 lá, vai. Esse x ao quadrado está sozinho. Então, eu posso escrever como x menos 0 ao quadrado.
Esse y ao quadrado menos 2y eu posso fatorar, usar aquela ideia que eu fiz antes, né? Y menos 1 ao quadrado. Ah, professor, por que menos 1? Porque quando eu fizer y ao quadrado, fica y ao quadrado. Quando eu fizer menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica menos 2y. Mais o quadrado segundo, mais 1. Opa, esse 1 não tem aqui em cima, então menos 1. Estou tirando aquilo que está mais. Conclusão, quando eu passo esse 1 para o segundo membro, fica 2. Pronto, pessoal, a equação de uma circunferência, onde o centro é 0 e 1, e o raio é raiz de 2, raiz quadrada de 2, né? Centro 0 e 1, raiz quadrada, pronto. Então, eu sei que essa região agora é uma circunferência. Então, vamos parametrizar a circunferência. O centro é 0 e 1, e o raio é raiz de 2. O x de t, 0 mais, eu não vou colocar 0 aqui, né? 0 mais raiz de 2 cosseno t. E o y de t, 1 mais raiz de 2 seno t. Pronto, acabou. Então, percebeu que você parte de uma região que você não tem a mínima ideia e você consegue parametrizar e transformar essa região aqui em uma circunferência que interessa para a gente dessa forma parametrizada aqui. Ó. Circunferência de centro 0 e 1 e raio raiz de 2. Fica assim, ó. Né? Aqui é o R, RL. E o centro é 0 e 1, aqui você não precisa digitar 0. Tranquilo aí, pessoal? Entenderam aí? Tudo bem? E aí, para finalizar, aí você fala bem assim, bom, deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, eu tinha também um Y aqui, não tinha Y? Então, eu vou fazer o seguinte, eu preciso encontrar o Y também parametrizado, que está faltando. Né? O Y não, o Z, desculpa, o Z. Z não é 1 mais 2Y? Se o Z é 1 mais 2Y, então vai fazer o seguinte, vamos isolar o Y. Quem é o Y aqui? É 1 mais 2T. Então, substitui no lugar do Y 1 mais 2T. E você encontra o Z, precisa parametrizar o Z também. Então, olha só. Y é 1 mais 2, raiz de 2 seno T. No lugar do Y aqui, eu vou colocar 1 mais 2 raiz de seno T. Vai ficar 1 mais 2 vezes. Quando eu distribuir esse 2, fica 2 e fica 2 raiz de 2 seno T. E esse 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 raiz de seno T. Ou seja, eu tenho uma parametrização para o Z também, sem problema algum, entendeu? E agora eu posso, inclusive, escrever a forma vetorial. Ó. R de t igual a raiz de 2 cosseno TI, mais 1 mais 2 raiz de 2 seno TJ, mais 3 mais 2 raiz de 2 seno TK. Tranquilo, tranquilo, né? Escrevemos aí a forma vetorial, apresentando, inclusive, o x, o y e o z. E na forma vetorial, né? As paramétricas são separadas. Isso aqui é o parâmetro, tá? Paramétrico x de t, paramétrico y de t, paramétrico z de t. Eu já estou escrevendo logo na forma vetorial, porque a gente vai lidar com as integrais, que a função vem na forma vetorial. E da vetorial você tira o parâmetro. Pronto, tranquilo, é isso aqui. Professor, Sim. por que o y de t na equação vetorial está diferente? Está diferente? Então eu escrevi errado. Dá 1 mais 2 Cadê? raiz de 2 seno de t. Não, escrevi errado, desculpa, eu escrevi errado. Cadê? O y é 1 mais raiz de 2. Não, não tem 2 aqui. Então foi bom você observar aqui. Olha, pessoal, vocês estão assistindo. Olha. Vou corrigir isso aqui, né? Não tem o 2, tá? O 2 é só aqui. Eu percebi agora, tá? Muito obrigado aí pela observação. Não, não tem esse 2. O y é esse aqui, ó. 1 mais raiz de 2 seno t, tá? Observação. Pessoal, eu vou colocar essas transparências no site para vocês, no Moodle, e vou colocar a aula gravada também, viu? Aí, se vocês precisarem estudar, tal, tá tudo bonitinho lá organizado, né? E fiquem tranquilos. E aí, a semana que vem, talvez essa semana ainda, né, até sábado, eu devo colocar a atividade 3, aí dou um prazo para vocês entregarem, né? Essa atividade 3 vai envolver, porque a direção da universidade está pedindo uma frequência maior, mas está tudo certo, não tem problema não. Pelo menos tem menos coisa a fazer. Nessa atividade 3, ela vai ter
Integral tripla e isso aqui, parametrização. Pouquinha coisa, nada do outro mundo, né? Mas até sábado eu ponho, eu quero ver se eu ponho no sábado, né? E eu mando mensagem para vocês, dizendo, tá, fique tranquilos, tem um prazo lá. Semana que vem, na terça-feira, nós não teremos aula, porque é o feriado e eu não posso dar aula. Mas veja bem, nessa sexta-feira, eu tenho aula, 9h30, 11h30, normalmente, e 21 horas. E na sexta eu vou resolver umas questões de integrais, tripas, um pouco mais trabalhosas, tal, as integrais que volume de sólido que não está definido, tal. Então, interessante, fazer umas 3 questões boas, caprichadas aí. E a gente faz na sexta-feira para reforçar, porque como o tema acabou, né? Essa semana aí, acabou. Novo agora só semana que vem, mas eu não vou pôr nada antes, que é para vocês se confundirem, só quando começa a semana. Tá? Não há necessidade de correria, temos bastante espaço. Então é isso aí, pessoal, né? Dúvidas aí? Existem dúvidas? Né? Pergunte aí, fique à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Essa mesma aula hoje, eu também farei ela às 21 horas, né? O pessoal da noite que trabalha, que precisa aí estar também tendo opções aí, né? De assistir a aula à noite, né? Então, à noite também eu farei essa aula hoje. E na sexta-feira, o mesmo procedimento. Eu faço às 2 da manhã e depois, uma noite, mesma coisa, tá? Então, tá bom. Obrigado aí pela participação de vocês. Isso é muito importante. E mande dúvidas via e-mail, viu? Eu vou respondendo. Hoje eu já entrei no e-mail 2 vezes, mas não deu tempo ainda de responder muita coisa por causa dessas aulas. Mas até a noite eu respondo, viu? E até lá, pessoal, né? Um bom descanso aí à tarde. E vamos continuar com o nosso trabalho. Podem contar comigo, viu? Vou só parar a gravação aqui.